Olá, turma! Hoje vamos fazer mais uma aula de Química para primeiro ano. É uma série que vocês podem conferir aqui no canal, tá bom? Vamos falar hoje de transformações físicas e transformações químicas, também conhecido como fenômenos físicos e fenômenos químicos. Mas antes de falar deles, vamos falar sobre um sistema. O que seria um sistema? É uma parte delimitada do universo que a gente pode estudar, principalmente na química. Então, um sistema pode ser tanto um copo de água, como um lago, como um rio, como também uma solução, como também um mentos. Tá bom? A gente pode estudar, por exemplo, os componentes químicos desta régua de alumínio, ou uma amostra biológica, entre outras coisas. Então, sistema é uma parte do universo, é um objeto ou processo pelo qual a gente pode estudar, tá bom? Ao estudar os sistemas, a gente vai falar do estado do sistema, que são as características, as propriedades desse sistema. A gente separa em estado inicial, que são as características, o conjunto de propriedades que ele tem antes da transformação, seja química ou física. E o estado final, que são as características, propriedades que ele tem após a transformação, tá bom? Por falar em estado final, estado inicial, eu vou aproveitar para apresentar a equação química, onde nós temos reagentes e temos produtos. Os reagentes apontam o estado inicial. São as substâncias ou componentes químicos que estão antes da transformação. Essa setinha mostra a direção, onde os reagentes, como o próprio nome fala, vão reagir e se transformar em produtos, que são os resultados, o estado final. A análise da equação química é muito importante para determinar se ocorreu uma transformação ou fenômeno químico ou físico. Quando não há mudança na constituição da substância, da matéria, o fenômeno é físico. Não há rearranjo atômico. A mesma molécula inicial é a mesma molécula no estado final. Às vezes pode acontecer somente uma mudança de estado. Água no estado sólido passou para o estado líquido, mas não deixou de ser água. Então, fenômeno ou transformação física. Já nesse outro exemplo, nós temos rearranjo de átomos. O ozônio, com O3, se reorganizou por uma reação na atmosfera e se transformou em gás oxigênio. Preste atenção que o ozônio tem 3 oxigênios na sua molécula e o gás oxigênio apenas 2. Então, a molécula se modificou. Houve uma mudança química. Houve uma mudança no rearranjo atômico, tá bom? Então, isso caracteriza uma transformação, um fenômeno químico. Então, para resumir, as transformações físicas não ocorre reação química. Já nas transformações químicas, haverá sim uma reação química tendo novas substâncias. Então, substâncias iniciais e finais são diferentes. Mas antes de dar uma lista aqui de exemplos de fenômenos físicos e químicos, vamos falar um pouco das propriedades físicas e das propriedades químicas, tá bom? Com relação às propriedades químicas, nós temos a combustão. Então, sempre que houver explosão, queima, combustão é fenômeno químico. Então, por exemplo, o álcool, na presença de oxigênio, se você acender uma faísca, ele vai entrar em combustão, tá bom? A gasolina, por exemplo. Já a água, não. Tá bom? Então, aonde ocorre combustão, queima, o álcool vai deixar de ser álcool e vai virar gases, por exemplo, dióxido de carbono. Outro exemplo é a oxidação. Ferros, palhas de aço, em contato com água, com o oxigênio do ar, pode enferrujar. O ferro aqui vai reagir e oxidar, se agregando com oxigênio, formando óxidos de ferro.
a ferrugem. Então é um fenômeno químico. No caso, existe o ácido inoxidável, que tem uma proteção. Então, a reação com o oxigênio do ar é dificultada. Então, eles têm uma durabilidade bem maior. No caso do ouro, ele não vai reagir com o oxigênio do ar. Então, ele não vai enferrujar. Tá bom, gente? Então, ocorre oxidação, ocorre combustão, fenômeno, processo químico. Explosões também. Por exemplo, o gás hidrogênio, ele pode explodir. Já o gás nitrogênio, não. Então, toda vez que ocorrer explosão, lembre, fenômeno químico. Por quê? A explosão nada mais é do que a liberação repentina de grande energia, fazendo com que a estrutura da substância se modifique. A efervescência também entra nessa lista. É um processo onde vai ocorrer liberação de gás. Então, o estado inicial não tinha gás e há a reação química formando moléculas de gás, liberando pequenas gotículas, que é quando a gente escuta aquela zoadinha e também as bolinhas subindo. Quando a gente coloca um antiácido na água, um ácido ascórbico, que é a vitamina C, a gente percebe isso. Por exemplo, mármore em contato com ácido clorídrico, ele entra em efervescência. Já o quartzo, né, que a gente encontra em muitos granitos, não. A partir de agora, vamos falar de uma lista de exemplos de fenômenos químicos e físicos, tá bom, gente? Lembrando, fenômenos químicos, há mudança na matéria, há rearranjo atômico. No fenômeno físico, não. Tá bom? Por exemplo, um pão. Quando a gente mastiga ele, a gente tritura ele, a gente está apenas tirando pedaços menores. Mas o pão não deixa de ser pão. Tá bom? Vamos entender por aí. Há amido aqui dentro. Mas quando um pedaço desse entra em contato com a saliva e você deixa um tempinho, a saliva tem enzimas digestivas. Por exemplo, a amilase, que quebra o amido em menores porções de açúcares. Então, se você deixar o pão um pouquinho na boca, você vai começar a sentir um sabor doce, que é os açúcares aparecendo. É um fenômeno químico aí, tá bom? A trituração por si só é um fenômeno físico. Quando a gente come um pedaço de hambúrguer, de carne, é proteína. Quando entra no nosso estômago, lá tem o suco gástrico, tem ácido clorídrico. O ácido, ele quebra a proteína em partes menores, chamadas aminoácidos, tá bom? Então, há um fenômeno aí químico ocorrendo, porque a molécula de proteína, que é grande, foi dividida em pedaços menores, em novas moléculas, tá bom, gente? Quando a gente fala de respiração, o ato da gente puxar o ar para dentro, ele por si só não muda a consistência do ar. Mas quando esse ar, o oxigênio, por exemplo, entra na nossa corrente sanguínea, vai para dentro da célula e lá ocorre a respiração celular, esse oxigênio vai ser utilizado como reagente, tá bom? Para quebrar a glicose, liberando ATP, energia. Então, lá a respiração celular é um fenômeno químico, porque há mudança na molécula, tá bom? Nos compostos que estão ali. Por exemplo, o mentos. É muito conhecido o mentos naqueles experimentos com Coca-Cola. Quando a gente coloca o mentos dentro da Coca-Cola, há uma reação produzindo muitas bolhas. Aquele fenômeno, professor, é químico ou físico? É físico. Porque, na verdade, aquele gás não está sendo produzido, ele já está dentro da Coca-Cola. Só que a característica do mentos, se você olhar numa lupa com uma resolução de 8 vezes, por exemplo, você consegue ver que na superfície há muitas ranhuras. Então, quando o mentos entra em contato com o corpo do líquido, essas ranhuras fazem com que as bolinhas de gás sejam liberadas mais rapidamente, de tal maneira que provoca aquela reação instantânea. Bom, gente, mas o gás permanece o mesmo, não muda. Então, fenômeno físico. Ainda falando de alimentos, eu tenho muitas turmas de nutrição e dietética, tá bom? Então, ainda falando de alimentos, o que é que acontece? Quando a gente coloca aqui dentro da massa do pão fermento para ele crescer,
O crescimento da massa do pão é um fenômeno físico, porque aquela massa ali ainda continua na mesma constituição química. Só que aquele fermento, ele reage com a água, tá bom? E ele produz gás. Então a fermentação, que pode ser química ou biológica, se você usar, por exemplo, um fungo. Como assim, professor? Sim, o fermento biológico são fungos. Então a fermentação, eles não fazem respiração. Nesse caso, eles vão fermentar, que é um outro processo de obtenção de energia, assim como a respiração. Essa fermentação é um processo químico. Então, na hora de analisar a questão, presta atenção. Está falando do crescimento da massa ou está falando da fermentação? Então, essas coisas podem determinar se vai ser a resposta física ou química, tá bom? Ah, professor, mas a massa de pão foi pro forno. A massa do bolo foi pro forno. E aí? O açúcar com ovo, batido com farinha de trigo, é fenômeno físico? Ah, o cozimento desse material vai ser um fenômeno químico, tá bom? A alta temperatura vai facilitar a reação química, fazendo com que apareça novos subprodutos. Então, pode sim ser considerado fenômeno químico. Então, vamos lá. O simples fato de partir um alimento, fenômeno físico, não alterou a constituição química. Mas processos de produção, por exemplo, você pega o açúcar e derrete ele queima e vira caramelo, é um fenômeno químico. O iogurte pegou o leite e ali fez uma fermentação. Ele mudou a constituição. Então, fenômeno químico. Quando você, por exemplo, vai produzir vinho, há um fenômeno químico. Tá bom? Então, os produtos iniciais sofrem alteração, formando novos produtos. Tá bom? Oi, gente. Agora vocês vão pro vídeo parte 2, tá bom? Onde a gente continua essa aula. Não esquece de assistir, é muito importante. Até lá!